Alô, 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 alô. Oi, gente. Esse é o episódio 10. O último da temporada especial Poesia Não é Luxo. Hoje a temporada especial Poesia Não é Luxo completa 10 episódios com 30 histórias e 30 poemas, 20 desses poemas inéditos, escritos por poetas que vivem em Curitiba, e 10 poemas de poetas brasileiras, a quem a gente diz um alô com carinho, presta uma homenagem. Vocês já sabem que a temporada especial Poesia Não é Luxo é um projeto realizado com recurso do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Poesia Não é Luxo é produzida pela Cano Produções. Gente, chegamos ao final da temporada especial. Que incrível, estou muito feliz. Quero aproveitar para agradecer, fazer alguns agradecimentos super importantes. Eu vou primeiro agradecer a minha equipe, a equipe do Poesia Não é Luxo, Ana Carolina Azevedo, coordenadora de projeto, uma amiga e profissional confiável, organizada, que entende muito de edital, de política pública para a cultura, que me ensina demais. Quero agradecer a Jéssica Story, social media e ilustradora gráfica. Também uma amiga querida que com criatividade, pontualidade, profissionalismo criou as artes lindas para a página que vocês conhecem, o @RaislandCoisas, para os episódios no YouTube, todo o conteúdo no Instagram sobre as poetas, as mini bios, todas as informações que chegaram até vocês passou pela Jéssica. E vocês estão ouvindo ali no fundo os gritinhos de brincadeira da Agnes? Ela tá de férias, a minha filhinha. Então vai ter participação especial. Continuando com o agradecimento, quero agradecer o Luciano Fatini, produtor e editor de som. Também um amigo querido. Gente, é muito bom trabalhar com as amizades. Pontual, profissional, que me ajudou muito com os equipamentos. Gente, agora vocês estão ouvindo esse episódio com qualidade por causa do Lu, que me emprestou microfone, me emprestou gravador. E sempre tem comentários muito bacanas, feedbacks sobre os episódios para eu ir melhorando, e foi responsável por ter uma qualidade diferencial nessa temporada, em comparação aos episódios que eu já gravava sozinha, né? Quero agradecer também a Raíssa de Mello, mediadora das rodas de conversa, que usou todo o seu know-how de anos na militância e na luta política para nos ajudar a articular as rodas de conversa. E aí a equipe fecha comigo, Júlia Reis, que estou aqui com vocês toda quinta, apresentando e fazendo a curadoria. Também quero agradecer muito a equipe das poetas, das 10 poetas que circulam aqui, que vivem em Curitiba. Andréia Carvalho Gavita, Brenda Sodré, Gisele Carneiro, Jéssica Story, Luciana Romagnoli Issuud, Mariana Marino, Natasha Tiné, Rosane Arminda Pereira, Rosiane Santos e Rafaela Tavares Kawasaki. Muito obrigada, poetas. Foi incrível estar com vocês. E também dar um alô, agradecer as pessoas que mandaram histórias para o Raislando Coisas temporada especial e que foram lidas aqui, né? Porque nem todas foram, mas as pessoas que foram lidas aqui, queria dar um alô. Desde o episódio 1, Yamini, Aline, Ana Emília, Maria Heloísa, Belisa, Renata, Eliane, Caroline, Ná, Silvana, Monique, Isis, Aretusa, Fernanda, Moira, Jô, Sueli, Inês, Ellen, Zuleide, Leila, Júlia, Alexandra, Mercúria, Daniele e mais as pessoas anônimas que vieram apimentar aqui os episódios, que eu adoro histórias anônimas. E antes da gente entrar no episódio de fato, eu não posso deixar de fazer aquele pedido para vocês de continuarem avaliando o podcast nas plataformas de streaming, aquele like que é importante no YouTube para chegar em mais gente. Continuem espalhando a temporada especial. Eu estou muito orgulhosa do trabalho que a gente construiu até aqui, e vocês que ajudam na distribuição, que escutam, vocês fazem parte dessa força, desse projeto que a gente faz com tanto coração, assim, todas as pessoas envolvidas, certo?
Eu sou Júlia Reis e vamos ler coisa, né? Vamos ouvir nossas 3 histórias de hoje? A primeira sobre problema com o nariz, a segunda, não ouvir eu te amo de volta, e a terceira, 5 noites do mesmo sonho. Vamos lá para a história da Alexandra. Alexandra escreveu o seguinte: eu sempre tive problema com meu nariz. Bom, nem sempre, porque os narizes não nascem do tamanho que anos depois assumem. Nem a gente nasce com a ideia de que tamanho de nariz seria bom. Mas eu acho que foi com uns 11 anos, junto com as espinhas, que de repente o que era um nariz gordinho virou um nariz de pelo menos um dedo a mais que os normais para crianças da minha idade. Nem os meus colegas de sala, ou o fato de que quando eu me virava muito rápido no assento do ônibus eu tacava o nariz na janela, me deixavam esquecer que ali, bem no centro da minha cara, algo que já era grande ia continuar a crescer pelo resto da minha vida. Filha de pai e mãe narigudos, não havia muito como fugir. Pipizinha foi o apelido que me durou mais tempo. Era algo teoricamente carinhoso para Pinóquia. Olhando hoje, eu consigo entender um lugar de trauma, talvez anterior aos insultos dos meus amigos. Quando eu completei 12 anos, o meu avô, que morava no interior do Ceará, que eu não havia conhecido porque eu morava desde sempre na capital, ele faleceu. Fomos eu, meu pai, minha irmã, minha prima, minha mãe para o seu enterro. No meio do caminho, a Paraty velha do meu pai furou um pneu. Meu pai, teimando com a minha mãe, decidiu não consertá-lo quando passou por uma borracharia, confiando no estepe. Mais na frente, meu pai entrou em um buraco e mais 2 pneus furaram. Ficamos no meio de uma estrada que a cada 1 minuto passava um caminhão em alta velocidade. Parados, a gente ficou pedindo carona. Minha mãe e as 3 crianças na frente para ver se alguém tinha pena da situação. Foi um dos céus mais bonitos que eu vi na vida. Em algum momento parou um fazendeiro da região. Levava uma cabra na carroceria do carro. Minha irmã e minha prima foram com a cabra na parte de trás, porque já eram maiores. E eu e a minha mãe fomos na frente. No outro dia, o carro consertado, o caixão do meu avô foi velado no centro da sala da minha tia. Guardo em minha memória o chão de cimento, parede de cal azul desbotado, a cadeira de balanço de plástico perto do caixão, onde as minhas 9 tias se alternavam para sentar. Os vizinhos entrando e saindo. Foi ali, eu acho, o trauma. O corpo do meu avô estava rodeado por flores brancas e um véu cheio de furinhos, branco, também lhe cobria o rosto, para que as moscas não sentassem em sua boca. No interior do Ceará faz muito calor e as moscas e os insetos se proliferam a mil. Não cheguei muito perto do corpo do meu avô porque não o reconhecia como tal. Era a primeira vez que via aquele senhor em minha vida. Mas assim, mesmo de longe, eu pude ver que o seu nariz se projetava para fora do caixão, como se pudesse atrapalhar que o caixão fechara. De onde eu tentava ver, eu só via o nariz do meu avô se recusando a caber dentro do ataúde. Desde então, penso que antes de ser enterrada, tenho que resolver algumas coisas em minha vida. O nariz sendo uma delas. Alexandra, deixa eu te falar que eu achei você uma contadora de histórias nata, assim. Eu não sei se você faz isso normalmente, se você conta histórias, se você escreve, mas achei você realmente muito boa contadora de história. Você é engraçada, mulher, e você ainda colocou, assim, nuances de emoções. Tinha alguns momentos que era engraçado, tinha alguns momentos muito bonito, de sutilezas, né? O céu, o jeito que você descreve os insetos, o detalhe da cabra na carroceria. E muito bom, sério. Se você não escreve, eu acho que você deveria continuar escrevendo, assim. E achei você engraçada. Ser engraçada é bom, né? Eu queria ser engraçada também. Talvez eu me leve muito a sério. E talvez você também possa usar a sua graça para não levar tão a sério o seu nariz. Fiquei pensando. Ou levar também, né? Talvez o nariz seja um assunto bastante sério.
Eu fiquei pensando que o nariz ele mostra da onde o nosso sangue veio, né? Vocês sabiam disso? Por exemplo, o nariz mais largo, ele mostra um sangue de regiões mais quentes, onde as pessoas tinham que ter uma superfície maior para respirar mais e captar mais umidade. O nariz longo, adunco, é de regiões desérticas, né? O formato protege as narinas da entrada de muita areia. E assim por diante. Cada nariz uma história de uma localidade no planeta e que fala sobre as andanças também. Talvez você possa investigar algo aí. Então, eu fiquei pensando no nariz do seu avô como um nariz insurgente, insolente. Não vou caber ali, né? Tem uma coragem aí do nariz que escapa. E quem recebeu sua história, Alexandra, foi a Jéssica Story, que vem agora com o segundo poema na temporada especial, que também está na equipe, que foi super importante para essa temporada, para a realização dessa temporada especial como um todo. Vamos relembrar, a Jéssica Story é escritora, historiadora e ilustradora. Publicou seu livro de estreia, O Carne e Colapso, em 2020, pela editora Urutau. Atualmente desenvolve sua pesquisa de doutorado na área de História, na UFPR, onde pesquisa literatura e trajetória de mulheres. Como colagista, atua desde 2019 ilustrando textos literários, capas de livro e criando identidade visual para as redes sociais. E antes de ler o poema da Jéssica, eu queria contar um pouquinho da conversa que a gente teve sobre esse poema em específico. Quando a Jéssica leu a história da Alexandra, veio uma imagem na cabeça dela, uma memória, que fez ela se conectar com a história da Alexandra. Foi uma cena dela no primeiro velório que ela foi quando ela era criança. Era o velório de uma madrinha, né? Madrinha era como ela chamava uma mulher que tinha criado a avó dela. A avó da Jéssica, quando veio do interior de São Paulo, essa madrinha veio junto, né? E no velório dessa madrinha, o caixão estava baixo. E a Jéssica, pequena, né, criança, conseguia olhar para o caixão de um ângulo que ela conseguia enxergar só a cabeça. Então, ela ficou focada na cabeça e olhando para o véu, né, que cobre a cabeça. E aí foi a partir do véu, a partir dessa imagem de ser criança e olhar para a cabeça de uma pessoa morta, que ela se conectou com a história da Alexandra, que também olhava para a cabeça, para o nariz do avô, né? Então, para a poeta, essa cena foi a primeira experiência com a morte, que não foi uma experiência de medo, mas sim de curiosidade. E aí a Jéssica criou uma cena a partir dessa conexão. Ela escreveu um poema em prosa, daqueles que não tem quebra de verso. Então vamos lá. É um poema sem título, tá? Posso ver 2 andarilhas chegando perto da caixa, cada uma em um canto do país, atentas à cabeça. Aquilo que já não precisa do resto do corpo para em segurança continuar flutuando. Ainda a força é importante. Ainda há algo que te puxa para o chão. As 2 andarilhas concentradas caminham em direção ao seu passado. Querem perguntar alguma coisa sobre o véu. Como ele se mantém ali, branco, impassível, indiferente. A madrinha e o avô. A madrinha não gostava das netas. O avô era carregado pela mão de Deus. As 2 que sobram são aquelas que constroem caminhos. Olham para o chão, talvez ele, o olho, seja o único que não seja empurrado. Olham para o chão como quem diz, agora não, aqui é tudo. A madrinha namorada da avó, o avô esquecido. As 2 andarilhas reclamam com as réguas, distorcem motores, religam eclipses. Colar bem aqui, ao lado da madrinha, ao lado do avô, e assistir o desmoronar do céu. Quem não quer tocar o céu com a ponta do nariz?
ou andar de perna aberta sem medo de algum bicho entrar. As duas andarilhas que eu posso ver. Gostei especialmente desses versos do poema da Jéssica. Quem não quer tocar o céu com a ponta do nariz, ou andar de perna aberta sem medo de algum bicho entrar. Então, nesse poema se encontram duas mortes, duas ancestralidades, né? Do avô da Alexandra e dessa madrinha da poeta, da Jéssica. E os poemas seguem fazendo conexões. Vamos ver a segunda história? Vamos olhar para a segunda história? História 2 é da Mercúria. Quase um poema curto, gente. Vamos lá. Uma tragédia. Eu digo que te amo e você não diz nada de volta. O silêncio é comparável a louças sendo arremessadas do terceiro andar. Essas palavras chegam em você e não geram nada. A bomba explode, você nem se mexe. Eu olho para você e preciso fugir dos cacos voando. Abro um sorriso e dou risada de mim mesma. Rio tanto que as lágrimas saltam dos olhos, fico vazia. Me torno o reflexo do seu vazio. Só agora, de vazio para vazio, podemos continuar. Essa é a história barra poema de Mercúria. Gente, eu quero muito chamar vocês para conferirem o livro novo da Mercúria, que vai sair pela Cotter, está em pré-venda. Agora, imagino que até o final do mês. E vai ter lançamento, fiquem ligados se vocês estiverem aqui em Curitiba. O livro se chama Tudo Que Fiz com Esse Corpo. Recomendo muito. Recomendo demais esses poemas. E recomendo vocês assistirem também o videopoema da Mercúria, que ela transformou alguns poemas desse livro em vídeo para o projeto Pássaros Ruins. Vai estar no YouTube dos Pássaros Ruins. Eu não sei se está no ar ainda, mas vocês podem procurar. Assim, vocês só vão ouvir esse episódio de hoje daqui 2 semanas. Então, provavelmente já vai estar lá no YouTube. Procurem o trabalho da Mercúria, certo? Muito impactante, assim, em vários níveis. Visual, ouvindo ela ler. E Mercúria é da bruxaria, do feitiço, vale muito, tá? E quem recebeu a história de Mercúria foi a Rosiane Santos, que volta agora para a última participação na temporada especial. Vamos lembrar da Rose, que é cantora e compositora, carioca radicada em Curitiba há 20 anos. Deu início à sua carreira em grupos de notoriedade da cidade, com foco na música popular e na mistura dos ritmos afro-brasileiros. Desde 2019, investe na carreira solo, tendo 2 álbuns lançados, Fronteiriça, de 2020, e Livro Vivo, de 2021, ao lado do Luciano Fatini, que está aqui editando esse episódio. Seus mais recentes trabalhos são a canção Parda Latina Periférica e, nas artes visuais, Sudário das Barbaridades Cometidas, que integrou a exposição Lambida com fotos e poemas da sua autoria. Acredita cada dia mais que escrever é como respirar. Rose, vamos ler o poema da Rose para a história de Mercúria. Sem título, tá, gente? Palavras jogadas ao vento também ferem. Coisas ditas não podem ser desditas. Nem sei se esse termo existe. Existe? Existe. Mas é isso, você entende, né? As palavras ditas ficam ali, reverberando, ganhando força, ganhando vida. Quantas vezes tive vontade de não te dizer certas coisas? Sabia que iriam te machucar, sabia que iriam te ferir, mas falei, porque no fundo eu queria te machucar, no fundo eu queria te ferir. Por quê, né? Que maldade, que ódio é esse? Amor e ódio andam juntos? Fazem parte dessa coisa chamada relação? Há uma linha tênue entre uma coisa e outra? Não sei.
Eu só sei que tem momentos que eu quero te ferir. Por quê, né? Por quê? Quero te ferir, logo depois quero te cuidar, eu te amo, logo depois te odeio. O que será isso? Quero dizer e também quero calar, não dizer. Às vezes o silêncio é bem-vindo. Fiquemos assim, hora de falar e hora de calar. Mesmo que às vezes o silêncio me pareça um vazio, eu vou pensar que é só um respiro. Respiro, acalmo e respiro. Por vezes, não digo nada, respiro. Eu gosto que o vazio da história da Mercúria, de chorar, rir até esgotar as lágrimas, esse vazio que aparece depois, ele é transformado em respiro no poema da Rose, fazer o ar entrar e fazer o ar sair. E essa transformação de vazio em respiro, me lembra a Simone Weil, que é uma filósofa francesa que tem uma pira muito grande, gente, com o vazio. E a relação do vazio com o poder. Inclusive, a Jéssica, nossa poeta, que está na equipe técnica também, estuda a Simone Weil no doutorado. E é bastante física, bastante corpórea a metafísica, filosofia da Weil, como é bastante física a poesia da Mercúria. Então, eu queria ler um pouquinho da Weil, trazer para vocês aqui um pouco dessa filósofa. Ela tem esse livro que saiu pela editora Chão da Feira, que é uma editora mineira, se chama O Peso e a Graça. Recomendo para quem gosta de filosofia, para quem gosta do mistério como um todo. E foi traduzido pela Leda Cartoon, se eu não me engano. Pela Leda Cartoon, tá? O Peso e a Graça, da Simone Weil. Um dos capítulos desse livro chama Vazio e Compensação. E olha que curioso, nesse capítulo ela fala sobre a tendência de espalhar o mal para fora de si. Porque o mal, o bem, tudo que é da matéria da metafísica, a Simone Weil acha que tem um peso mesmo, um peso físico. Então, como que você se liberta desse peso? Como que você libera esse peso? A tendência é espalhar o mal para fora de si. Então ela diz assim, tendência de espalhar o mal para fora de si, eu ainda tenho. Os seres e as coisas não são sagrados o suficiente para mim, que eu nunca macule nada, mesmo se eu estiver totalmente transformado em barro. Não macular nada, nem mesmo em pensamento. Por que então destruir qualquer outra coisa? Por que, por exemplo, o instante da vida de um ser humano que poderia ser um instante feliz? Ela fala dessa liberação do peso, né, do mal de dentro de si que a gente espalha para os outros. Eu acho que tem a ver com o poema da Rose, né, que ela diz, eu quero te ferir. Por que eu quero te ferir? Né? Espalhar, tirar o peso de si e criar um vazio dentro. Essa é uma das partes que ela está falando do vazio. E aí, em outro capítulo mais interessante, ela fala de aceitar o vazio. Então, ela começa dizendo assim, como um gás, a alma tende a ocupar a totalidade do espaço que lhe é concedido. Um gás que se contraísse deixando vazios seria contrário à lei da física. Não exercer todo o poder de que dispomos significa suportar o vazio. Isso é contrário a todas as leis da natureza. Só a graça pode fazer isso. A graça preenche, mas ela só pode entrar onde há um lugar para recebê-la, um vazio. Olha que interessante isso. Por que eu acho que vazio tem relação com poder aqui? Porque ela está dizendo que se a gente não ocupa todo o espaço que a gente poderia ocupar, a gente deixa um lugar para o vazio. E o vazio é onde a graça pode entrar. A graça, ela usa a palavra graça. Para mim, eu que sou uma devota do mistério, para mim eu uso o mistério. Então, se a gente não ocupa todo o espaço que a gente podia ocupar, a gente abre espaço para o vazio. E o vazio é onde o mistério pode entrar. E é essa conexão que eu faço. Tá muito viajado isso, gente? Talvez, né? Mas
é sobre isso, né? Outro dia eu estava falando com a Jéssica, inclusive, que eu acho que o Raizando Coisas é um grande ensaiozão. E onde eu posso falar sem muitas pretensões. E aí eu acho que esse rolê do vazio liga o poema da Mercúria ao poema da Rose e a Simone Weil. Então, talvez a gente possa aprender como a Mercúria e a Rose colocaram, o vazio e a respiração, a gente possa aprender a abrir um vazio dentro de nós, não ocupar todo o espaço que a gente poderia ocupar, ou seja, não exercer todo o poder para a gente abrir o vazio e deixar o mistério entrar. É isso. Vamos para a nossa terceira história de hoje? Esse talvez seja o episódio mais viajado da temporada especial. Eu gosto, você gosta? Vamos lá para a terceira e última história, que é da Dani. Daniele disse o seguinte. É uma história longa, tá, gente? Vamos lá. Vem comigo. Essa história aconteceu num sonho. Na verdade, 5 sonhos, há uns anos atrás. Eu estava na casa de uma tia muito querida e haviam muitas pessoas na casa também. Tinha uns 90 metros quadrados, era retangular, sendo que a parte mais curta fica virada para a rua. A porta que dá para a rua, comum, de madeira, fica acima de uma escada de 3 graus. E ao lado da porta, uma janela, quase sempre fechada, com cortina branca. Na frente da casa, um jardim com muitas flores de espécies e cores diferentes. É curioso que, embora tenha um muro de mais ou menos 1 metro, com uma cerca de ferro em cima, a divisa do terreno com um dos vizinhos é aberta. E essa vizinha também não tem cerca na parte frontal da casa. Então é possível entrar facilmente através da casa da vizinha sem precisar passar pelo portão. Enfim, na casa dessa vizinha ia acontecer um almoço para amigos e parentes próximos. Por isso havia tanta gente. As pessoas estavam arrumando uma grande mesa no quintal, na parte dos fundos da casa, colocando toalha, prato, copo, talher. Uma parte estava empenhada nisso e o restante fazendo a comida na cozinha. Era um dia bonito, com sol, um vento leve. Eu estava na porta da frente, que descrevi no começo, saindo da casa para ir até o quintal. Eu estava interagindo com uma criança que provavelmente tinha ficado sob os meus cuidados. Nós conversávamos enquanto íamos fazendo esse caminho. Era preciso contornar o jardim, passar pela lateral da casa, subir um degrau causado pelo desnível entre os 2 terrenos, passar pela horta da vizinha e logo se chegava na mesa. Essa área tinha um gramado e nos fundos uma cerca que separava o terreno de um barranco de uns 10 metros, que dava para os fundos de uma escola, onde ficava a quadra de esportes. Então era um local muito iluminado, muito solar, e quando se estava no quintal, só se via ao longe muitas árvores, mas se via principalmente o céu. Mas nesse dia, quando chegávamos até a mesa, tinha uma coisa diferente perto da cerca. Uma construção toda feita de pedras, coisa de 1,5 metro de altura, em formato côncavo, algo como uma gruta, ou capela, ou forno antigo. Tinha uma abertura nas pedras, como uma porta, e um portão de ferro. Seu interior estava muito escuro, não era possível ver absolutamente nada. As pessoas que estavam no quintal não pareciam ter notado aquela presença, continuavam seus afazeres. Eu, curiosa, fui ver o que era, e a criança foi junto. Chegamos perto devagar, porque apesar da curiosidade, havia medo. Aquele tempo de aproximação pareceu durar uma eternidade, como tudo naquele momento. Quando estamos muito perto do portão, ele se abre e dali salta um tigre, já urrando em posição de ataque. Inesperadamente, eu e a criança conseguimos sair correndo, passar pela mesa, pela horta, pelo desnível do terreno, pela lateral da casa, contornar o jardim, subir os 3 degraus, entrar na casa e fechar a porta antes que o tigre nos alcance.
Não chegamos a ver o que aconteceu com as outras pessoas que estavam no quintal. No segundo dia, estou na porta com a criança e já caminhamos até o quintal. Chegando lá, eu vejo novamente a construção de pedra, mas não é preciso chegar perto para saber o que é. No entanto, as pessoas, assim como no dia anterior, ainda não notaram a diferença. E quando tento alertá-las do perigo do tigre que salta da sua alcova, não temos outra escolha senão correr de novo, passando pela horta, pulando o desnível, o terreno, pela lateral da casa, em volta do jardim, pular os 3 degraus e fechar a porta. No terceiro dia, quando apareço na porta, já sei todo o cenário que se desenrola lá fora. Dali mesmo dá para sentir no ar a sensação de ameaça, de perigo, de tensão, de fragilidade. Saímos da casa e já vamos em direção às pessoas em volta da mesa, tentando chamar a atenção para que elas saíssem dali, mas elas não ouvem. Só olham sorridentes, e quando chegamos perto da mesa para tentar afastá-las dali, o tigre sai da jaula pela terceira vez, saltando sobre as pessoas, e quando fazemos a corrida de volta, já aparece um caminho conhecido, decorado, que poderia ser feito de olhos fechados. Escapamos. Quarto dia. A partir daqui, as lembranças já estão um pouco nubladas, e acho que parte do relato é o que aconteceu de fato. Parte acabei inventando na tentativa de lembrar os detalhes do acontecido no sonho. Estou na porta, já em estado de alerta. Quem é essa criança que deixaram comigo? Por que levo ela para o quintal comigo, sabendo do perigo do tigre? Tentamos rapidamente bolar um plano antes de sair de casa. Um plano para salvar as pessoas, porque agora que já temos certa experiência, a sensação é que elas não conseguem escapar, mesmo que estejam lá novamente no dia seguinte. Saímos da casa pensando em dar alguma coisa para distrair o animal e dar tempo para que as pessoas possam fugir, porém mal terminamos de contornar o jardim. Quando estamos começando a passar pela lateral, o tigre já salta do escuro e dessa vez muito veloz. Para cortar caminho, passamos por cima do jardim mesmo, subindo a escada até a porta. O quinto dia começa com o receio da repetição. E a repetição vem. Estamos no topo da escada e a primeira coisa que faço é fechar a porta. Antes de sair, tento compreender qual o tempo em que se desenrola a ação que virá a seguir. Desde quando o tigre está lá? Como ele foi para lá? Ele pode sair a qualquer momento ou é preciso uma cadeia de eventos para que ele seja impelido a sair? Porque nas outras vezes ele só saiu quando eu e a criança aparecemos e não antes, quando já tinham outras presas à sua vista. Com a decisão tomada, tudo o que seguirá daqui para frente será feito muito cuidadosamente e com o mínimo possível de barulho. Abrimos a porta, descemos os degraus, pisoteamos as flores do jardim de diversas espécies e cores pela segunda vez e andamos até o início da parede lateral da casa, onde é possível ficarmos escondidas. Ali tentamos, ainda discretamente, chamar a atenção das pessoas que arrumam a mesa. Fazemos sons sussurrados, movimentamos alguma parte do corpo sem muita expansão, tentamos jogar alguma coisa na direção delas, algo leve como um pano de prato. De novo, elas não nos notam. Parecem estar em uma espécie de transe e muito sorridentes. Está tudo em silêncio. Acho que nesse momento alguma coisa nos distrai, não sei, porque só vem na lembrança um clarão de luz branca e quando volto a enxergar o tigre já está muito perto. Correr, pisotear as flores, tropeçar no tijolo de pedra do canteiro, levantar, subir os degraus, fechar a porta e perceber que estou sozinha. O tigre pegou a criança. Depois do quinto dia, eu nunca mais tive esse sonho. Tá, gente. Agora eu vou falar para vocês que ontem eu estava preparando esse episódio com esse sonho em 5 atos, em 5 dias da Dani. E essa noite, acreditem ou não, eu sonhei com um tigre. E eu tinha esquecido
Até eu recomeçar a ler a história aqui agora para vocês, gravando, eu lembrei que eu sonhei com um tigre. Olha só, Dani, pensa bem o que você fez no meu inconsciente, mas eu estava na casa onde eu morava quando eu era criança, uma das, e entrou na casa um tigre filhote, assim, bem com aquele pelo conhecido, amarelo e preto, né? E aí ele estava querendo comida e eu estava com medo de dar comida, porque eu estava com medo da mãe dele, na real. E aí a minha mãe falava, não, dá comida pro tigre, né? Depois você se preocupa com o resto das coisas. E aí depois aparecia a mãe dele, e a mãe dele era uma tigresa branca e preta, não parecida com o filhote, assim. E aí eu ficava com muito medo da presença dela, e ela vinha e ficava em pé e me abraçava. E naquele momento eu não sabia se ela ia me matar ou se era só algum tipo de agradecimento. Mas olha só, Dani, é muito menos interessante o meu sonho que o seu. Mas eu sonhei com o tigre. E... Meu, que incrível, assim... Eu não tenho nem que falar, né? Porque é tão fascinante você sonhar com a mesma coisa durante 5 dias diferentes. E, Dani, a quantidade de detalhes que você coloca nessa história, né? É como se você tivesse vivido tudo mesmo e conhecesse todos os detalhes daquele lugar, que era a sua casa, que era a casa da vizinha. Então, você sabe até as medidas, né? Do muro e o percurso do caminho. E... Nossa, tem que virar um conto esse sonho. Porque já é, né? Já é, na verdade, uma história pronta. Tô tentando lembrar de um conto do Cortázar que tem um tigre, mas eu não sei se eu tô confundindo tudo. Bom, vou falar mais uma coisa viajada, tá? Esse episódio 10 é só viagem. Vou pedir licença para vocês. Acompanhem aqui a viagem depois do sonho em 5 dias da Dani. Vocês sabem namastê, né? Vocês sabem o que quer dizer o namastê? Namastê é algo assim, parecido com a luz que eu tenho dentro de mim reconhece a luz que tem dentro de você, né? A luz que existe em mim reconhece a luz que existe em você. Eu acho isso bonito mesmo, né? Apesar de ter ficado uma palavra batida, que o pessoal até tira um sarro do namastê. Mas eu fiquei pensando outro dia que tudo que eu escrevo e tenho interesse de fazer, tem a ver com o inverso do namastê, com o bagaço do namastê. Porque eu quero que a escuridão que eu tenho dentro de mim reconheça a escuridão que existe nas outras pessoas. Acho que é por isso que eu escrevo. E isso ficou muito, muito colocado para mim depois de ler essa história da Dani. E aqui, luz não quer dizer coisa boa e nem escuridão quer dizer coisa ruim, tá, gente? Não é isso. Para mim, a escuridão é o mistério mesmo, que resiste à dominação. Eu quero botar, então, esse mistério que eu tenho dentro de mim para conversar com o mistério que tem dentro das outras pessoas. E aí, quando eu recebo uma história como a da Dani, eu acho que é isso que está acontecendo. O escuro e o mistério que tem dentro da Dani se comunicou com o mistério e o escuro que tem dentro de mim. Eu espero que isso aconteça com vocês também. Eu espero que alguma pessoa aqui sonhe com um tigre, tá? Para eu acreditar mais um dia na magia. E hoje acontece que é um portal, sabia? Sabiam que hoje é um portal? Hoje eu tô gravando isso, 7/7. 7/7 de um ano 7. 7 de julho de 2023. 7/7 de um ano 7. Número de Exu, né? E quem tem fé tem sempre um caminho, né? Esse é ponto de Exu. Aroê, Exu Mojubá. Sabe o que é Mojubá? Mojubá é Yorubá, para saudação aos encontros. Então, que o que a gente faça em arte seja sempre os encontros de mistérios diferentes se encontrando. Gente, e aí eu quis ler, vamos voltar. Eu quis ler para Dani uma poeta que me desse essa sensação de sonho também. E aí eu pensei na Julieta Bárbara. Eu fui pegar um poema mais longo, quase um pequeno conto também,
como o sonho da Dani. E aí, gente, olha só. Eu fui pegar esse poema e aí no começo tem uma comparação com um tigre. É a história de um gigante. E nas primeiras linhas esse gigante é comparado com um tigre, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da Julieta Bárbara. A Julieta Bárbara é uma poeta que nasceu em 1908, faleceu em 2005, nasceu em Piracicaba, tá? Interior de São Paulo. Ela foi uma escritora em sintonia com as mudanças culturais da época, experimentou em várias linguagens artísticas, além de poeta foi pintora, escreveu crônicas para o jornal carioca Amanhã, na década de 40. E seu único livro é esse, chamado Dia Garimpo, que foi publicado em 1939 pela José Olímpio, com desenhos da autora. E depois de tantos anos, de décadas, o projeto Círculo de Poemas, que é uma iniciativa da Luna Park, em parceria com a editora Fósforo, o pessoal do Círculo de Poemas republicou Dia Garimpo. Gente, vale muito a pena ir atrás desse livro, sério. Eu já li a Julieta Bárbara aqui em algum dos episódios do Highland Coisas e vou retomar ela aqui, porque acho que tem tudo a ver. O nome desse poema é O Gigante que Não Tinha Com Quem Conversar. Vou ler para Dani, porque dá sensação de sonho. O gigante que não tinha com quem conversar. O gigante era que nem gente mesmo, com bigode, pernas muito longas e cabeludas e um olhar de tigre. E sentia no peito a força de um homem, força que pode com a terra, que pode com a atmosfera, que pode com o oceano. Em 8 dias, o gigante corria o mundo com seu passo de voo, que tem o comprimento do Oceano Pacífico. Correndo o mundo, ele via tudo. 1000 conchas diferentes, 1000 conchas iguais. 1000 árvores diferentes, 1000 árvores iguais. 1000 mamíferos diferentes, 1000 mamíferos iguais. Correndo o mundo, ele via tudo. 1000 insetos diferentes, 1000 insetos iguais. 1000 répteis diferentes, 1000 répteis iguais. 1000 peixes diferentes, 1000 peixes iguais. Correndo o mundo, ele via tudo. 1000 flores diferentes, 1000 flores iguais. 1000 frutos diferentes, 1000 frutos iguais. 1000 árvores diferentes, 1000 árvores iguais. O gigante de pernas cabeludas e muito longas, olhar de tigre, vivia numa corrida permanente pelo mundo. E nunca vira nem um gigante igual a ele, nem um gigante diferente dele. De gigante era um, sozinho, dentro do mundo. O mundo era, entretanto, tão grande, tão largo que ainda 2 milhões de gigantes iguais a eles, deitados sobre o chão, não tampariam o mundo. O gigante já estava cansado de percorrer a terra e ver todas as suas maravilhas. Sentia vontade de morrer, porque não tinha com quem conversar. Mas um gigante, como é que há de se matar? Quando ele se atirava no mar, a mão dele ia até o fundo do mar sozinha, e ele ficava de fora, enxuto. Quando ele se atirava para cima, a mão dele ia até o alto do céu sozinha, e ele não podia se matar dependurando-se nas estrelas e se atirando de novo ao chão, porque diante do seu tamanho tudo ficava pequeno e baixo. Um gigante, como é que ia se matar? Nessa hora estava na sua frente uma flor branca de poucas pétalas que se fechava e se abria conforme o calor. O gigante começou então a brincar com a flor para se distrair. Pôs um bafo quente da sua boca quente, que nem um sopro de forno, em cima da flor fechada. A flor achou até graça no gigante e desabrochou para ver ele bem de perto. Quando viu a flor aberta, o gigante sentiu a força que pode com o oceano, que pode com a terra, que pode com a atmosfera. Ele reparou no seu jeito de gente com bigodes, pernas muito longas e cabeludas, um olhar de tigre. Sentiu pelo corpo um arrepio de serra serrando e fabricou ele mesmo
uma gotinha de água diferente da água do mar, diferente da água do rio, diferente da água da chuva. Sua mão era muito pesada para pegar um pingo de água. Sua mão era muito pesada para pegar numa flor. Então ele achou um bambu comprido, que nem vara de pescar, e pegou nele. Deixou o pingo de água escorrer bem para a ponta da vara, enfiou a cara dentro da flor, bem no fundo da flor, e pingou outra vez, que nem lágrima, a gotinha de água diferente da água do mar, diferente da água do rio, diferente da água da chuva, bem no fundo do cálice da flor. A quentura do bafo já tinha passado. A flor sentia frio e se fechou. O gigante não pensava mais em morrer. Sua tristeza tinha passado. Parte 2. A história da flor que conheceu o gigante. Era outono. A flor que conhecia o gigante morava no caminho do mar, no meio da floresta, num rio que chamava o Rio das Amazonas. Era outono, fazia muito calor assim mesmo. A flor, depois que tinha visto o gigante, nem dormindo, nunca mais o esqueceu. Sentia sempre o bafo quente da sua boca quente, que nem um sopro de forno em cima dela. Ia ver não era verdade ainda. Tinha sonhado outra vez. Mas enquanto isso acontecia, a gota de água que o gigante tinha deixado cair dentro dela parecia que crescia. E crescia mesmo. E a flor também crescia. O rio já estava ficando pequeno para a flor. Só havia um jeito. Era correr bem depressa e alcançar o mar. Flor e rio levaram 3 meses procurando o mar até que afinal acharam. Depois de 3 meses já não era mais outono. Era inverno no mar. E a flor ainda não tinha se esquecido do gigante. Também pudera. A gota de água crescia fechada lá dentro dela. Crescia mesmo. E a flor, coitada, também crescia. 3 meses o rio e a flor navegaram no mar procurando o gigante em todos os cantos do mundo. Mas quando eles iam para a China, o gigante, sem saber, vinha para o Brasil. E quando eles vinham para o Brasil, o gigante, sem querer, já tinha viajado à África. E quando eles iam para a África, o gigante, sem saber, nessa hora, já estava bem no coração da Europa. E quando eles iam para a Europa, o gigante, sem saber, nessa hora, chegava na Austrália. 3 meses de todas as estações, a flor e o rio navegaram pelo mundo inteiro atrás do gigante. Mas nada de encontrar o gigante. Depois de 3 meses pararam. 1000 conchas diferentes, 1000 conchas iguais, tudo gritava primavera, primavera. 1000 aves diferentes, 1000 aves iguais, tudo gritava primavera, primavera. 1000 mamíferos iguais, 1000 mamíferos diferentes, tudo gritava primavera, primavera. 1000 insetos diferentes, 1000 insetos iguais, tudo gritava primavera, primavera. 1000 répteis diferentes, 1000 répteis iguais, tudo gritava primavera, primavera. 1000 peixes diferentes, 1000 peixes iguais, tudo gritava primavera, primavera. 1000 flores diferentes, 1000 flores iguais, tudo gritava primavera, primavera. 1000 árvores diferentes, 1000 árvores iguais, tudo gritava primavera, primavera. A primavera é a estação da flor. Por isso a flor quis ficar alegre, mas não pôde. Também pudera, lhe parecia que ia arrebentar. A gota d'água que o gigante tinha deixado cair dentro dela tinha crescido tanto que lhe parecia que ia arrebentar. Pobre da flor. O céu estava azul, alto mar, meio-dia. Ela contava nas pétalas quanto tempo fazia que tinha visto o gigante pela primeira e última vez. Contou outono, inverno, primavera. 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses. Quanto? 9 meses. Foi o que a flor contou. Fazia 9 meses que ela tinha visto o gigante pela primeira e última vez. Mas a primavera era a estação da flor. Alto mar, céu azul, meio-dia. Ela sentia que ia arrebentar, não viu mais nada. As pétalas separadas sumiram nas ondas do mar. A flor tinha arrebentado. Nessa hora, o gigante, por sorte, passou numa corrida de circo e agarrou pelos cabelos uma menina criança que chamava Gota d'Água. Diferente da água da chuva, diferente da água do rio, diferente da água do mar, que tinha crescido durante 9 meses, 9 meses dentro da flor.
Quando o gigante pôde sentar-se, pôr a menina nos joelhos, desencantou. A sua cabeça foi saindo do céu e chegando mais perto da terra. Sua mão foi saindo do mar e ficando mais perto do corpo. Seu olhar foi ficando mais cheio de gente. As suas pernas deixaram de ser tão compridas e ficaram assim deste tamanho, do tamanho das minhas pernas. Mas ele sentia ainda no peito a força de um homem que pode com o oceano, que pode com a terra, que pode com a atmosfera. Como era bonita aquela menina que chamava gota de água, diferente da água da chuva, diferente da água do rio, diferente da água do mar, que tinha crescido durante 9 meses dentro de uma flor. O gigante desencantado deu risada. Agora ele tinha com quem conversar. É isso, o sonho de Julieta Bárbara para o sonho em 5 dias de Dani. Obrigada, Dani, por mandar sua história. Sou muito grata. E te amo, amiga. Gente, é isso. Temporada especial Poesia Não é Luxo tá chegando ao fim. Eu vou continuar o Raiz Lendo Coisas na programação de sempre, depois dessa temporada especial, mas eu preciso tirar um descanso. Eu ainda tenho histórias para contar e eu quero continuar, mas eu peço para vocês paciência. Eu preciso também encontrar outras maneiras de financiar o meu trabalho, o trabalho da equipe, o trabalho de outras poetas. Muito, muito, muito obrigada pela força, pelo carinho, pelo amor que vocês deram pra gente durante toda essa temporada especial. E é com o poema da Julieta Bárbara que eu me despeço de vocês hoje, encerro a temporada especial Poesia Não é Luxo. Continuem acompanhando os novos caminhos do Raiz Lendo Coisas pelo Instagram. Eu sou Júlia Raiz, estou muito feliz, vou continuar lendo coisas sempre. Nos encontramos em breve. Beijo.